Bom, pessoal, bom dia. O primeiro vídeo foi mostrando como adquirir as imagens de satélite junto ao site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E aí nós adquirimos uma imagem do Landsat 5, que ela tem 7 bandas. Na verdade, cada banda dessa é responsável por um tipo de informação diferente. E para utilizar essa imagem de satélite, nós temos que fazer um procedimento, que é o empilhamento. Na verdade, o empilhamento ele vai sobrepor as bandas que eu quero, todas as bandas que eu quero, e vai me dar a informação completa, né, de todas as bandas empilhadas. E para fazer isso, eu vou utilizar aqui, para fazer isso primeiro, eu vou mostrar para vocês, aqui nós direcionamos a imagem baixada para essa pasta aqui, imagens de satélite, que eu vou clicar nela, e eu coloquei a data, que fica mais fácil quando você colocar a data para direcionar, porque quando eu trabalho com uma imagem não, mas quando eu tenho diversas imagens, se eu não seleciono por data, fica um pouco perdido. E aí, eu vou clicar aqui e eu tenho as imagens, né? Estava zipado, eu já tirei. E quando a gente clica em cada imagem dessa aqui, ela está em formato TIFF, inicialmente. Quando a gente clica, a gente vai ter, por exemplo, a banda 1. Ele me dá um tipo de informação. Eu tenho a banda 2, a banda 3. Por exemplo, a banda 6, ela me dá informação termal, informação de temperatura. Se eu não vou utilizar temperatura, se eu não vou estimar a temperatura do local, não é interessante eu utilizar essa banda 6 não, porque como eu falei, ela tem resolução espacial, radiométrica e espectral diferente das outras bandas. Então, na verdade eu tenho aqui 7 bandas, né? A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a 7. E agora o procedimento que eu vou fazer vai ser empilhar, vai ser sobrepor essas bandas. É interessante, tem alguns autores e até o próprio site do Landsat, ele mostra, a banda é uma responsável por capturar informações referentes a isso, a 2 a isso, a 3 a isso. É interessante que antes de fazer o empilhamento, eu entenda quais as bandas que eu quero utilizar, que tipo de informação eu vou querer do meu ambiente, da superfície terrestre, para poder fazer esse empilhamento. Mas para fazer o teste aqui, nós vamos fazer o empilhamento de todas as bandas, porque é comum que quando eu vou trabalhar com a imagem e eu não tenho definido ainda o que eu quero fazer vários procedimentos, eu faço empilhamento de todas as bandas, então, dependendo do que eu precisar, eu faço uma combinação. O próprio programa faz isso, o ERDAS, que a gente vai utilizar, eu faço essa combinação e seleciono somente as bandas que eu quero trabalhar. E dando continuidade, aqui vocês viram, está direcionado para cá, eu já tenho as imagens aqui, eu baixei essas imagens, eu tirei do zip, então elas estão aqui disponíveis em formato TIFF. Bom, eu vou utilizar o programa ERDAS Imagens, versão 9.1, que eu tenho aqui. E aí é um programa bem fácil de utilizar. Basicamente, as outras opções, dependendo do que você quer, você vai utilizar essas opções aqui. Por exemplo, eu vi aqui a janela. Geralmente, para visualizar, eu vou abrir sempre ela e vou adicionar minha figura por aqui. E aí vou procurar a imagem de satélite depois de fazer o empilhamento. Porque primeiro que eu faço aqui no programa, depois de baixar a imagem, é fazer o empilhamento, a sobreposição das imagens. E esse vídeo vai mostrar exatamente isso. Para fazer o empilhamento, eu faço o seguinte, eu vou aqui em Interpreter, Utilities, e vou na ferramenta Layer Stack. Clicando nela, é super simples. Aqui nesse input é sempre a entrada e o output é a saída. No input, eu vou procurar onde está a minha imagem de satélite. Se eu não me engano, está na pasta imagem de satélite, aqui a data, e aí, eita, não apareceu nada. Sim, é porque aqui o tipo de arquivo está selecionado imagem. Eu vou colocar, por exemplo, um arquivo TIFF. Eu vou procurar, se eu digitar o T, já vai em cima, né? TIFF. E aí eu tenho aqui um TIFF. O que eu vou fazer? Eu vou clicar uma por uma. Se eu fizer só 3 bandas, eu tenho no mínimo 3 bandas para poder aparecer a imagem, fazer uma combinação. Mas, por exemplo, eu vou adicionar todas. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar na banda 1, dei um OK, ela apareceu aqui. Eu tenho que adicionar. Adicionei banda 1, vocês podem ver que está especificado aqui, banda 1. E aí vou lá de novo, seleciono a banda 2, adiciono a banda 2. Vocês podem ver aqui, banda 1 e banda 2 até agora. E aí vou lá, banda 3, adicionar, não esquecer de adicionar, às vezes a gente clica só
e não adiciona, então é mesmo que nada. Adicionei a banda 4, adicionar a banda 5, adicionar a banda 6 e a banda 7. Aqui eu posso conferir, eu tenho 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então eu já adicionei todas as bandas. Beleza, agora que eu já criei uma entrada, eu vou colocar uma saída. Eu vou direcionar para a pasta. Vou lá procurar de novo onde está a imagem do satélite. 10. E aí sim eu vou colocar. É interessante eu renomear sempre assim. Por exemplo, esse primeiro procedimento é o empilhamento. Então eu vou fazer empilhamento e coloco a data. Eu não posso colocar aqui nesse programa, por exemplo, ponto, não posso colocar acentuação, cedilha, tio, então eu coloco de uma forma bem simples, vou colocar a data da imagem. Vocês podem ver como eu renomei aqui, fica fácil eu saber a data. Fica evitando eu voltar na pasta, abrir a pasta para ver a data. Então eu coloco 08 de 10 de 2010. Por que é interessante colocar empilhamento e a data? Porque em determinado momento eu vou precisar de outros procedimentos. Então, coloquei 8 do 10, empilhamento 8 do 10 de 2010, dou OK, beleza. E aí, para finalizar meu empilhamento, eu dou um OK. De novo. E agora é só aguardar o programa fazer o empilhamento. Na verdade, demora um pouco, porque a imagem de satélite ela tem aproximadamente 185 quilômetros quadrados. Então, quando eu penso em fazer esse processamento de imagens, o programa ele trabalha com valores de cada pixel da imagem. Então, dá para entender quantas operações matemáticas nesse momento o computador vai fazer para poder fazer a sobreposição de bandas, para fazer a junção de bandas e empilhamento. Até porque, quando eu adicionar 7 bandas, ele vai sobrepor todas essas 7 e vai deixar selecionada 3. E depois é super fácil também, com o programa, reposicionar essas bandas, por exemplo. Ele vai selecionar todas, mas vão aparecer só 3. Eu não vou conseguir ver mais de 3 bandas na combinação do programa. Então, é interessante que depois eu faça essa mudança, dependendo do que eu quero. Né? Se eu quiser só a banda 1, 2, 3, eu coloco. Se eu quiser a banda 6, 5, 3, que geralmente para visualizar, por exemplo, mangue, a vegetação de mangue, eu uso essa combinação. Se eu quero visualizar área urbana, eu uso outra combinação. Então, vai depender muito do objetivo do trabalho. Então, a gente vai só aguardar aqui, enquanto faz o processamento de imagens. E essas outras ferramentas aqui, que vocês podem perceber, depende muito da operação que eu quero fazer. Eu consigo fazer classificações aqui, algumas operações matemáticas com esse modelo. O intérprete é a ferramenta básica. Geralmente, quase todas as operações, pelo menos as que nós utilizamos no laboratório, nós utilizamos esse intérprete. Então, vai depender muito. Esse data prep a gente faz mosaicos, que é a junção de imagens. Mas isso, futuramente eu vou fazer alguns tutoriais mostrando cada ferramenta dessa do programa. Bom, vocês podem perceber que terminou aqui. Então, já que terminou, a gente vai dar um OK. E aí está pronto para visualizar. Isso aqui eu não preciso mais, então eu vou aqui em vídeo. Sempre que eu quiser visualizar qualquer coisa do programa que eu fiz, eu vou aqui em visualizar a janela e vou abrir e procurar. Vamos lá, imagem de satélite. Aqui que não tinha nenhuma, só tinha ITIF, como eu criei agora a imagem. Quando eu abro o empilhamento, eu vou ter aqui no empilhamento. Eita, não apareceu nada, deu problema. Não deu problema. Para visualizar, eu preciso do seguinte. Preciso clicar com o botão direito e vou em Fit Image to Window. Não confundir com esse aqui de cima. Fit Image to Window. E aí apareceu minha imagem de satélite da forma bruta. De forma mais refinada, claro, porque primeiro eu tinha só as bandas, agora eu tenho uma combinação. E aqui eu consigo manipular. Por exemplo, eu sei que aqui é João Pessoa, a cidade que eu queria dar visualizada, então eu vou aumentar. Vocês percebem que aqui é João Pessoa. Na verdade, eu preciso conhecer um pouquinho a cidade para saber. Existem algumas. Eu tenho que ter um conhecimento prévio da cidade para poder identificar. E aqui eu consigo dar um zoom. Vocês percebem que eu tenho umas avenidas aqui, eu tenho isso aqui, área urbana. Poxa, mas o que é isso? Você tem que conhecer o local para poder treinar um pouquinho.
Eu sei o seguinte, treinar o olho, né? Eu sei o seguinte, eu sei que esse rio aqui é o Rio Paraíba. E eu tenho a vegetação mais escura aqui. Que isso é vegetação de mangue. Como é que eu sei isso? Bom, eu já conheço o local e eu sei que essa vegetação que fica aqui é vegetação de mangue. Mas aí, por exemplo, como eu falei para vocês, a gente tem combinação de bandas. Como combinar essas bandas? Vocês podem aqui em raster, Band Combinations. E aí aparecem as bandas. Eu tenho 432. Por exemplo, quando eu quero visualizar a vegetação de mangue e distinguir dos outros tipos de vegetação, geralmente eu faço o seguinte, eu vou na combinação 7, 5 e 2, 3, 7, 5, 3. E aí vai depender muito, cada um de vocês vão testando as combinações para ver a que melhor cabe para o seu estudo. Eu sei o seguinte, eu sei que isso aqui é aquela ilha, essa aqui é Lucena, por exemplo, eu tenho vegetação de mangue aqui. E dentro da vegetação de mangue, vocês percebem que eu tenho carcinocultura, que é a criação de camarões. E aqui ao lado, eu tenho a cidade de João Pessoa. Quem conhece melhor João Pessoa sabe muito bem onde fica cada coisa. Se eu não me engano, aqui fica a Lagoa, conhecida famosa Lagoa de João Pessoa, que é o açude velho de Campina Grande. Então, gente, vocês podem perceber também que a questão de nuvens vai implicar muito no que eu quero. Por exemplo, essa imagem aqui está beleza, o litoral está beleza, para visualizar João Pessoa, por exemplo, mas quando eu vou visualizar Campina Grande, que eu sei que fica mais ou menos por aqui, é inviável utilizar esse tipo de imagem, porque Campina Grande nem aparece. Eu sei que Campina Grande fica aqui porque eu sei que esse reservatório de água aqui é o reservatório de Boqueirão. Então, vai depender muito do objetivo que eu quero, ter que escolher determinada imagem. E aí, às vezes, eu quero estudar uma cidade, eu preciso pegar duas imagens diferentes, porque uma está coberta por nuvem e outra não, então cada lado da cidade vai precisar de um tipo de imagem. Bom, esse é o empilhamento. Nos próximos vídeos a gente continua com o processamento de imagens. Obrigado.